Plus, Uhum. à beira, acho que quase umas 100 mil pessoas, desde o legal. início da jornada, né, claro. Uhum. Então, bastante gente mesmo. Nós somos os primeiros da história, né, a visitar os 27 estados dando palestra. Nunca ninguém na história da Você humanidade já fez visitou isso. os 27? 27. Nunca ninguém na história fez isso. Até no Acre você Até foi? no Acre. Sejam bem-vindos ao Clearcast, o seu podcast de negócios. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado internacional. Ele que é atleta, ex-atleta de voleibol, jogou em diversos clubes aqui no Brasil, jogou na Itália e hoje ele trabalha com desenvolvimento pessoal e tem um exército, que é o exército do NPAC, que a gente vai conhecer daqui a pouco o que significa essa sigla, e a gente vai conversar com ele, que ele fala sobre desenvolvimento pessoal, mas eu gostei do termo que ele usa, que é de conhecimento pessoal, que é um termo novo que ele vai explicar um pouquinho pra gente aqui. Eu estou aqui com o Léo Marcondes. Seja bem-vindo, Léo. Show de bola. Vai ser um prazer compartilhar com essa galera aí algo a mais, né, do que o desenvolvimento pessoal em si. Uhum. A gente gosta de usar essa terminologia, né, de conhecimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal é muito batido, né? Então qualquer pessoa fala hoje em dia sobre desenvolvimento pessoal. O que a gente trata é da nossa filosofia NPAC, que é através do conhecimento pessoal, porque a gente entende que tudo está dentro de nós. Então é conhecendo a nós mesmos que nós vamos conseguir transformar a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Então por isso que a base de tudo que a gente ensina e prega, né, é o conhecimento pessoal. Então vai ser um prazer. Tamo junto. Eu que agradeço. É muito legal estar com você aqui e entender um pouco sobre a mentalidade de uma pessoa que é um atleta de alta performance e hoje em dia está trabalhando com empreendedorismo, está empreendendo na internet, criando um movimento, né? Uma filosofia de desenvolvimento pessoal, de conhecimento pessoal e com um exército de diversas pessoas das quais você já impactou, né? Quantas pessoas você já impactou? Você tem noção? Porque só vou fazer um adendo aqui, o Léo, ele trabalha, hoje ele está aqui em Boituva, né, que é o local onde a gente grava o podcast, porque ele participa de turnês, dando palestras em diversas cidades do Brasil inteiro. E esse mês de fevereiro ele está no estado de São Paulo, né? Hoje, inclusive, tem uma palestra sua em Sorocaba, hoje dia 10 de fevereiro, e ele impacta diversas pessoas por vez que ele vai em cada palestra dessa. Então, tanto nessas palestras quanto na internet, você deve ter impactado muita gente, né? Você tem ideia de quantas pessoas, mais ou menos? Cara, assim, alcance nem considero, assim, né? Porque alcance são muitas milhões de alcance, assim, que já chegaram nos conteúdos e tal. Certo. Se a gente for olhar só de aluno, assim, de pessoas que realmente já consumiram algo, que já se conectaram com a essência da nossa filosofia, eu diria que mais de 50 mil, 60 mil pessoas, provavelmente, de forma geral, né? Aí, através de eventos, simplesmente que a pessoa vai gratuitamente, ou de lives gratuitas, coisas assim, tipo, mais amplas, à beira, acho que quase umas 100 mil pessoas, desde o início da jornada, né, claro. Então, bastante gente mesmo. Nós somos os primeiros da história, né, a visitar os 27 estados dando palestra. Nunca ninguém na história da humanidade fez isso. Você já visitou os 27? 27. Nunca ninguém na história fez isso. Até no Acre você foi? Até no Acre. No Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, tudo. Os 27 estados já tiveram palestras nossas. A gente recebeu aqui um convidado na semana passada, que ele tem uma empresa que ela tem abrangência nacional, tal, exportam, tal, são líderes de mercado no mercado nacional. E eu perguntei para ele se está em todos os estados, ele falou, nesse mês, né, Gabriel? Ele falou assim, nesse mês a gente chegou no Acre. Que coisa boa. Que é geralmente o último que o pessoal chega, né? Por lá é difícil Porque mesmo. É difícil chegar, né? Sim. E daí ele chegou no Acre. Ele vende pit smokers ainda, um negócio bem grande, logística difícil. Mas ele falou que estava lá no Acre. Tem pit em todos os lugares. E você tá nos 27 estados, é um feito considerável, né? É muito foda. É um negócio que realmente entrou pra história, assim. Porque ninguém nunca fez isso, né? Ainda mais por conta própria, assim, né? Não é que, tipo assim, nós levamos o conhecimento até lá. E foi porque, inclusive, nós chegamos num ponto onde nós tínhamos pelo menos um aluno em cada um dos estados brasileiros. Então, nós fizemos essa turnê por todos os 27 estados brasileiros com o intuito de honrar aquela pessoa que acreditou na gente, entendeu? Então, aquela pessoa que em algum momento acreditou na gente, a gente disse, cara, já que você que mora eu vou até o teu estado para fazer um evento e você vai ser meio que o representante de ter levado a gente para aí.
Então a gente fez uma palestra em cada um dos estados e foi animal. E como que se iniciou esse ciclo aí, que você finalizou o ciclo como atleta e iniciou o ciclo Legal. como um desenvolvedor de pessoas, Legal, assim? legal. Como que você começou? Eu, em 2017, né, eu realizei meu sonho no esporte. Então eu fui contratado para jogar na Itália, eu vivi o ápice, assim, da minha vida dentro do esporte e foi muito foda, muito incrível, certo? E aí, paralelamente a isso, aconteceu que eu conheci o empreendedorismo, tá? Eu conheci o mundo dos negócios, eu nem sabia que existia a palavra empreendedorismo. Em 2017, eu pesquisei no Google, para ter uma ideia. Quando eu comecei a ouvir falar sobre empreendedorismo, o que é empreender? E aí, apareceu um monte de coisa e tal. E aí, nesse meio tempo, claro que como empreendedor, tu precisa conhecer pessoas, tu conhece pessoas, tu, né, tu querendo ou não, fala com... cria vínculos, né? E aí, nesse momento, eu comecei também, querendo ou não, a conhecer mais sobre o desenvolvimento pessoal tradicional, sobre a vida de outras pessoas. Eu fui saindo do meu nicho, porque eu era um cara muito limitado. Eu era um atleta chucro, eu só sabia jogar vôlei, eu não estudava, eu não li. Eu sou um cara que, tipo, só sabia jogar vôlei, cara. E aí, quando eu saí do esporte e fui migrando, né, paralelamente, né, eu me envolvi com o mundo do empreendedorismo, eu comecei a desenvolver novas habilidades. Habilidades de relacionamento, habilidades de vendas, habilidades de várias habilidades que eu não tinha antes, tá? E essa transição minha, ela aconteceu de fato quando depois de começar a empreender eu quebrei. Porque quando eu comecei a empreender, beleza, eu montei meu negócio, eu tinha alguns colaboradores e tudo mais, ok. Quando eu quebrei, eu fiquei meio que sozinho de novo. Então eu não tinha esse negócio de desenvolver as pessoas, de ajudar as pessoas e contribuir. Eu sempre quis ajudar, mas não era uma coisa profissional, não era que ia ser meu negócio. Tipo assim, um dia eu vou trabalhar desenvolvendo pessoas. O que eu dizia sempre é que um dia minha história ia se tornar uma linda história de sucesso e essa história ia inspirar várias pessoas. Era isso que eu dizia. Uma visualização. Isso, mas não era um plano traçado que eu tinha, não, peraí, agora vai chegar, não. Aí depois que eu quebrei e eu me reergui, eu falei, cara, não é por acaso que eu quebrei. Eu agora vou usar tudo isso que aconteceu comigo, a quebra financeira, meus problemas de saúde que eu tive no passado, vou usar tudo isso agora para ajudar as pessoas que passam por isso. Porque quando eu tava lá quebrado, tava todo fodido, dificilmente eu encontrava, na verdade eu nunca tinha encontrado alguém que pudesse realmente, que me ajudava realmente, entendeu? Eu não conseguia ter proximidade, eu não conseguia encontrar alguém que eu me encaixasse, que pudesse me dar realmente conselhos ou contribuir de alguma forma. Tinha muita gente que gerava conteúdo na internet, mas eu não me identificava 100% com nenhuma das pessoas. Essa coisa é muito interessante. Até porque é muito difícil tu ver alguém na internet que assume, né, que tá quebrado ou que quebrou. E mostra todos os detalhes. Essa é uma característica muito particular minha. Eu não tenho nada de vergonha assim da minha história, sabe? Então, hoje, as pessoas, né, que estão conectadas comigo e tal, elas sabem que eu conto os detalhes da minha história, eu passo a vergonha mesmo, porque eu sei que vários momentos são muito vergonhosos, né? Mas é a minha história e eu tô aqui graças a ela. Então, por isso que eu comecei a criar conteúdo. Por isso que eu comecei a querer ajudar as pessoas, porque eu vi que eu tinha uma experiência, eu vi que tinha algo que, se transferido para outras pessoas, poderia contribuir demais, entendeu? E graças a Deus, isso realmente funciona, porque várias pessoas passam por situações muito parecidas, né? E se tu tem uma referência, tu consegue passar por aquela situação de uma forma mais branda, ou seja, de uma forma melhor. Com certeza. Consegue superar aquilo com mais facilidade. Esse é o meu objetivo hoje. Eu vi você falando assim sobre os tombos que você levou, os problemas que você teve, ele podia ser exemplo para algumas outras pessoas, né? E até mesmo para você mesmo. Eu tava vendo, eu vou até fazer uma analogia, eu não sei se você já assistiu Game of Thrones. Não manjo muito, eu já vi, mas muito tempo. Eu tava assistindo, eu também nunca assisti, de tantas pessoas falarem para mim que é interessante, eu peguei e fui assistir. E tem uma passagem no Game of Thrones que um dos personagens lá chega para um outro personagem que ele empurrou na primeira temporada, ele empurrou o molequinho do castelo, que é o Bran. Ele empurrou o Bran do castelo lá no alto e ele ficou paraplégico, ele quase morreu e tal. Só que depois, nessa última temporada, eu vou dar um spoiler aqui, me perdoem se vocês ainda não assistiram, mas na última temporada, esse príncipe, ele volta para os mocinhos, assim, e começa a lutar ao lado deles, né? Sim. E ele vai e pede desculpa pro menino. E a hora que ele vai lá pedir desculpa, ele fala assim, você não tem que me pedir desculpa, porque foi aquele erro que você fez que te trouxe até aqui para ajudar a gente. E você vai ajudar a derrotar o povo mal lá, que são inimigos deles, o exército dos mortos e tal. Então, muitas vezes a gente não tem que ficar muito preocupado com o que a gente fez de ruim lá atrás, ou problemas que a gente teve, porque são esses problemas que nos trouxeram hoje até aqui, num momento de volta por cima, né, que você teve, e hoje você está num patamar
fantástico. É engraçado eu isso aí. consumi seu conteúdo, consumo seu conteúdo, acho super interessante tudo que você fala, quantidade de pessoas, a hora que você posta lá, quando você chega lá no local da tua palestra, aí você vai lá, tal, tá lá de chinelão, de dedo, às vezes, né? Tipo assim, ó, cheguei aqui na palestra, olha que bagulho interessante, não sei o que, tal. Olha como é que tá. Aí você faz a transição lá e tá todo mundo com o celular ligado, pá, agitando, tudo escuro. A energia que aquelas pessoas estão é impressionante o que você causa nelas. Então, até eu falei assim, pô, eu quero assistir uma palestra dele. Tem que aproveitar hoje aqui em Sorocaba. Hoje eu não vou conseguir. Mas tem outra. Amanhã, Santo André. Mas eu vou... Como você tá quase todos os dias palestrando... Sim, todos os dias agora. 12 dias consecutivos. 12 dias consecutivos. Eu vou achar uma oportunidade. Vai ser massa. Se não for nesse mês aqui em São Paulo, quando eu estiver em algum lugar, eu vou estar de olho na tua agenda. Show. Mas eu quero ver uma palestra tua, porque eu achei muito contagiante. Vai curtir. E acho que a ideia é essa aí, né? A gente não ter vergonha dos nossos problemas que a gente teve, né? Absolutamente. E a ideia é justamente essa. A ideia é mostrar para as pessoas que existe uma outra alternativa, né? Além da alternativa de ficar sobrevivendo a vida, entendeu? Cada um tem os seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades, cada um tem os seus defeitos, né? A gente trabalha sempre baseando a nossa filosofia em 4 pilares: a fé, a saúde, o dinheiro e o relacionamento. Então, cada pessoa tem o seu problema. Às vezes a pessoa está quebrada financeiramente, às vezes a pessoa está pouco espiritualizada, às vezes a pessoa ela não tem bons relacionamentos, às vezes a pessoa ela tá mal de saúde. Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas tretas. A gente fala que ado a ado, cada um com seus cadeados. Então, cada um é travado de alguma forma. Só que é possível você viver uma vida destravada, você viver uma vida melhor, você viver uma vida mais feliz. E o propósito, o objetivo de tudo isso que eu faço todos os dias, eu acordo e durmo pensando em como é possível mostrar para mais pessoas que viver uma vida destravada, viver uma vida mais leve, viver uma vida mais livre vale mais a pena do que sobreviver a vida como a maioria das pessoas faz. Eu acho interessante. Então, é isso que a gente faz sempre. Eu gosto muito de falar assim, que eu gosto de aproveitar a vida também. E eu gosto de falar que eu vim aqui para viver, não vim aqui para durar. Então, a gente tem que viver, né? Meu? Eu falo, a gente tem que aproveitar. Não vim aqui para durar. Durei tanto tempo. Isso eu falo muitas vezes em algum momento, porque eu gosto de me alimentar super bem e tal. Eu tenho 46 anos, faço 47 esse ano. Então, eu já tô numa idade em que eu tenho que me cuidar um pouco mais. Não que eu tenha feito isso desde jovem, não. Mas hoje eu já penso um pouco mais nisso. Mas de vez em quando... quando eu tô lá tomando minha cervejinha em algum momento, tô comendo um hamburgão, alguma coisa assim, eu gosto de falar, eu não vim aqui para viver, quer dizer, eu vim aqui para viver, não vim aqui para durar. A gente tem que aproveitar a vida. Tem gente que não aproveita, né? É o equilíbrio, exatamente. Tem gente que não aproveita e tem gente que quer aproveitar demais sem ser esperto e entender que aproveitando tudo agora não vai ter para depois. Então, tipo, existe um equilíbrio que tem que Você gosta de ler? Eu gosto. Você já leu sobre a brevidade da vida, do Sêneca? Não. Qual é o nome? Sêneca. Não, é Sêneca sim, sobre a brevidade da vida. Sobre a brevidade... sobre a brevidade da vida é o nome do título. É do livro. Que massa. Sêneca eu conheço, claro, mas ele fala sobre praticamente... É um livro curto, acho que umas 90 páginas mais ou menos, bem curtinho. Você lê no tapa. E ele fala assim sobre os problemas que as pessoas têm em não saberem viver a vida. É basicamente... Ele toca o pau em todo mundo. Que massa. Geralmente, em quem ele fala tudo com aquela linguagem de Roma antiga, né? Então ele fala, se você bebes muito vinho, deitas com muitas mulheres, ou se você pensa somente nas moedas de ouro, ou se você só pensa na preguiça, ou se você não consegue ficar parado em algum momento e qualquer coisa você tem que trabalhar, e eu sou meio assim, né? Esses dias eu tava lendo, um tempo atrás que eu tava lendo, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, o Sêneca não gosta de mim, eu acho. Porque ele tava falando, metendo pau, assim, quem não para, não gosta de ficar... o tempo todo. Não só trabalhar, mas quer ficar em diversas atividades o tempo todo. Então, por exemplo, ele fala assim, você que fica afiando suas espadas sem nunca depois cortar... você que gosta de ficar sabendo assuntos que você não vai utilizar depois, tipo leitura, ele critica os gregos, fala que os gregos que inventaram essa problemática aí de querer saber aonde que é a Ilíada, aonde é a Odisseia, se foi o Teseus, se foi o outro fulano, quantos mares tem, não sei na onde, você saber essas informações à toa. Não precisa, porque não tu vai utilizar. Ele é a favor do ócio.
Sêneca, do Sêneca. Só que o ócio real, porque você precisa daquele momento com você mesmo, sem você fazer nada. Para você, ao mesmo tempo que você não está fazendo nada, você está se entregando para você. E ele é a favor do equilíbrio. Ele não gosta nem do vagabundo, nem do cara que trabalha demais. E ele fala que as pessoas, se ela se esbalda de vinho ou se ela se esbalda de trabalho, nenhuma das duas estão aproveitando a vida. Concordo. Então totalmente. O equilíbrio é tudo. E nesse livro do Sêneca, eu terminei ele, né? E eu cheguei à conclusão, eu ficava lendo, eu falei, cara, esse cara tá metendo pau em todo mundo. Eu falei, em algum momento, será que ele vai falar bem de alguém? E ele não fala bem de ninguém, assim. Ele fala bem, a única pessoa que ele fala bem são dos filósofos. Você aprender alguma coisa de filosofia, você aprender temas com Sócrates, com e diversos outros filósofos gregos e romanos. Mas achar que a pessoa tem que trabalhar muito, não tem que trabalhar muito nem pouco, não tem que aproveitar a vida muito nem pouco. É o equilíbrio, né? E às vezes o empreendedor, principalmente, às vezes ele não tem esse equilíbrio, né? E é assim... E é nisso que você entra. Isso sim, só que ao mesmo tempo, o que eu acho, né, disso? Eu acho que o equilíbrio, ele é... Vamos colocar assim... Como é que eu posso explicar? O equilíbrio, ele é temporal, né? Ele depende de momentos. Então, o que eu vejo, por exemplo, na minha vida, eu me considero um cara muito feliz, assim, né? Eu, sou um cara que eu tenho 26 anos de idade, eu financeiramente sou muito realizado, né? Eu sou um cara que vive muito bem, eu vivo muito, eu sou muito, muito feliz, cara. Eu sou um cara que, tipo assim, se minha vida acabar agora, entendeu? Eu tô completamente, não deixo nada pra trás. Realizadíssimo. Entendeu? Totalmente, eu tô pronto a qualquer momento para ir embora. Só que óbvio que eu sei que eu não vou ir porque eu tenho muito mais para fazer. Eu tenho uma missão muito maior do que eu mesmo aqui, né? Mas eu acredito que pela minha vida, assim, pela minha história, eu vejo que são momentos, né? Então, existiram momentos, né, onde, tu vai ter que trabalhar muito e tu vai ter que focar naquilo ali, porque é aquilo ali que vai fazer com que depois tu consiga talvez trabalhar menos e equilibrar a tua vida espiritual, a tua saúde e por aí vai, entendeu? Eu não sei se... E eu acho que isso é muito particular também, porque depende de cada pessoa, entendeu? Existem pessoas que têm dentro de si uma vontade de contribuir com milhões de pessoas, de construir negócios que vão impactar e blá, 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 né? Outras pessoas, elas têm dentro de si a convicção de que, é o suficiente eu participar e ajudar outras pessoas a construir os seus negócios, mas sem muita responsabilidade. Entendeu? Quem que tá certo e quem que tá errado? Os dois deveriam ter o mesmo objetivo? Não, cada um tem o seu. Então, é óbvio que a vida de um vai ser muito mais tranquila do que o outro, em alguns quesitos, porque a responsabilidade de um é diferente do outro. Se tu pega, por exemplo, sei lá, o Elon Musk, entendeu? É um cara que trabalhou muito a vida inteira, faz muito, e ele é um dos caras mais ricos do mundo, que tá mudando a humanidade de alguma forma, através dos carros elétricos, através do espaço e tudo mais. Será que ele tá certo ou tá errado? Não sei. Agora, tem também a pessoa que não está buscando tudo isso e ela está certa. Então, eu acho que é o equilíbrio disso. São momentos. Em alguns momentos da vida, é necessário pagar um preço trabalhando muito. Em outro momento da vida, você vai ter que pagar o preço meditando muito. Em outro momento, e o segredo é, durante a vida, tentar equilibrar isso ao máximo. Mas eu acho que o equilíbrio perfeito, assim, ele não existe, sabe? Porque ele não é... Como é que eu posso dizer? Pode até existir, mas por um curto período de tempo. Tipo, eu vou ficar uma semana agora... Nem, né? Nem muito, nem pouco. Nem trabalhando muito, nem trabalhando muito pouco. Uma semana. Só que para haver a evolução, tem que haver o desequilíbrio. Tem. Toda evolução acontece no desequilíbrio, numa ruptura, em alguma coisa que se move. Então, esse desequilíbrio, né, é justamente o exagero, às vezes, de alguma coisa. O desequilíbrio é um conflito. O desequilíbrio, ele tá aí o tempo todo. E a natureza é assim, se for para ver, então é normal. Não tem estabilidade. Exatamente. Então, esse desequilíbrio tá sempre acontecendo. Eu falo que a vida da gente é como se a gente fosse aqueles chinesinhos que equilibram pratos. E cada ponto da vida da gente, cada aspecto da vida da gente é um prato. Então, você tem que ficar lá o tempo inteiro todo girando. Se tu parar... Se você parar, ele vai cair. Então, você vai lá, gira a sua vida pessoal... Gira o pratinho lá das suas amizades, vai lá, gira a sua família, gira o seu desenvolvimento pessoal, é bem isso mesmo. A parte do seu trabalho, o seu relacionamento, sua espiritualidade, você tem que estar girando o tempo todo. Se você parar, ele vai cair. O Flávio Augusto fala que a analogia que ele gosta de usar é como se fosse um jardim. Se você parar de regar, as plantas morrem. E é legal essa tua analogia aí do pratinho, né? Que é interessante que o nosso tempo, é muito interessante olhar nessa ótica, né? Que o nosso tempo, e até o dinheiro mesmo, ele é limitado, né?
Então, tu nunca vai conseguir girar todos os pratos na mesma velocidade ao mesmo tempo. Exatamente. Tu sempre vai ter que optar por um ou por outro. Então, Em algum agora, por momento. exemplo, eu estou optando por estar aqui e, obviamente, estou optando por não estar lá, em outro lugar. Então, às vezes, as pessoas caem na ilusão, e aí é uma coisa que eu bato bastante, assim, que eu vejo que prejudica muitas pessoas, que elas caem na ilusão de muitas coisas, assim, de autoajuda que dizem que tu consegue ter uma vida perfeita. Que é possível tu ter uma vida plena em todos os aspectos, porque daí tu vai conseguir ter tudo. Não tem como ter tudo. Não é impossível. Porque se tu tá girando o prato do amor, não tá girando o prato do dinheiro. Sim. Tu vai ter que, às vezes, focar mais no amor, nos relacionamentos e deixar o dinheiro um pouquinho de lado. E outras vezes tu vai ter que deixar Só que você não pode deixar o prato cair. Exatamente. O segredo é não deixar o prato cair. Tem hora só que o prato fica assim, ó. O ritmo dele pode diminuir, só que nunca pode cair, porque é. senão depois dá mais trabalho. Tu tem que juntar as peças, pegar ou comprar outro prato, é uma função. Exatamente. Então, muito legal essa analogia, né? Concordo totalmente. E as pessoas, às vezes, elas não estão acostumadas em ser tristes, né? Isso aí que você tá falando, que as pessoas pregam, aí que alguns desenvolvedores pregam, que você consegue ter a vida perfeita. Alta performance, que todo mundo consegue. Sim. Todo mundo consegue. Eu gosto muito da ideia de que todo mundo pode conseguir tudo, mas o ambiente ele determina muito. Então, às vezes você prega que todo mundo consegue tudo para uma pessoa que não cresceu num ambiente legal ou que não está num ambiente perfeito para conseguir alguma coisa. Você acaba frustrando aquela pessoa, porque fala, por que ele fala que eu consigo? Todo mundo consegue tudo e eu não consigo. Mas o mais interessante é, todo mundo consegue tudo, mas tudo o quê? Tudo o quê, é? O que é esse tudo? Entendeu? Aí, pô, o tudo para um é totalmente diferente do tudo para o outro, né? E aí o ponto é que se cria um padrão, né? E isso a internet influencia totalmente. Eu vejo, o problema da internet é esse. É que na internet, né, a verdade ela é dita, ela não necessariamente é vivida, né? Então é muito fácil você demonstrar uma coisa na internet e não ser. E principalmente quem tem autoridade, quem tem influência, né, demonstra uma imagem que às vezes é uma imagem mentirosa. Sim. Então eu digo isso por mim, entendeu? Hoje tem, milhares de pessoas me acompanham e, cara, eles veem o que da minha vida? Vem aquilo que eu posto. Que eu tento ser o mais verdadeiro possível, mas é impossível, porque eles não sabem tudo que eu estou fazendo. Claro. Só que daí tu vai pegar algumas pessoas que tu vê que aquele cara ali, que tem lá milhões de seguidores, uma influência absurda, ele nunca acordou atrasado. Ele nunca brigou com a esposa dele. Não. Ele nunca bateu nos filhos. Ele nunca fez nada de errado. Nunca usou droga. Ele nunca cometeu nada. Ele é um cara perfeito. Ele não xinga, ele não briga. Ele é uma barata, entendeu? E aí as pessoas acreditam que aquilo ali é a realidade, mas aquela pessoa não é aquilo. Entendeu? Isso não é uma verdade. Mais, né? Não existe essa perfeição toda. E aí a pessoa que tá com seus sentimentos ali feridos, ela diz assim, meu Deus, o meu mentor da internet, ele não tem esse tipo de problema, ou diante dos problemas que ele tem, ele enfrenta com muita facilidade. Eu devo estar com problema, porque eu não tô conseguindo lidar com os meus medos. Mas eu acho que esse tipo de mentor não vende mais na internet. Cara... Você acha? Eu acho que vende. Você acha que vende ainda, porque as pessoas elas buscam as facilidades. É muito mais fácil acreditar numa pessoa assim, que vende a ideia de uma vida bacana. Eu não tô dizendo aquela coisa exagerada. O que não vende mais é aquela coisa exagerada. Tipo assim, da riqueza, da ostentação. Foto em Dubai. Não, essas coisas aí não. Mas agora, o que tá vendendo muito é essa parada de alta performance, de domínio emocional, de controle emocional, sabe? De que tu vai conseguir controlar as suas emoções e nada mais vai te afetar. Tu não vai mais ter medo, tu vai ser disciplinado para sempre, tu não vai procrastinar nunca mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se considera coach? Não. Não? Cara, sim, não. Coaching no quesito... Ser coaching. Tem dois lados, né? O coaching em si, né? Não, ou agora o que tá na moda aí. Não, absolutamente. O cara eu não que sou faz formado. um curso de coaching em algum lugar e tal. Não, porque eu não fiz nenhum curso de coaching, né? Só que eu sou coach por quê? Porque a essência do coaching é guiar, é treinar, né? É contribuir. Então, eu acho super legal. O pai, a mãe, o chefe, o patrão, todo mundo é coach de alguém, de alguma determinada forma. Sim. Agora, exercer o trabalho de coach, né? Que é você, por exemplo, as pessoas pagarem para fazer uma sessão de coach, que é isso que se faz também. Distorceu muito, eu acho. Isso, cara, acho e eu acho muito irado. Acho muito irado. Eu fiz um curso de coaching, mas eu não me considero coaching. É. Eu não me considero coach, principalmente eu vou fazer uma sessão de coach com você. Eu acho que o coach, você tem que ser um coach com alguma intenção, mas né? Sabe o que é interessante? Olha só que legal. O que determina uma pessoa ser um coach ou não? O que determina uma pessoa ser um engenheiro ou não? O que determina uma pessoa ser um atleta profissional ou não? Isso eu aprendi quando tinha 14 anos de idade, cara.
Porque qual que era a minha situação? Com 14 anos de idade. Eu tinha clareza que eu queria ser atleta profissional. Clareza. E eu ia ser, porque eu não ia parar até conseguir. Eu já tinha essa parada em mim e tal, beleza. E aí eu me incomodava, porque eu tinha só 14 anos de idade. E eu ganhava, tipo, o Bolsa Atleta R$100. Entendeu? Então, e os caras adultos, eles ganhavam o dinheiro deles lá. E aí, eles eram considerados profissionais. E eu era considerado, com 14 anos, uma criança, né? Um infantil, que se chama, né? Uma categoria de criança, certo? E eu ficava puto, eu ficava indignado. Porque eu também queria ser profissional. E eu dizia assim, por que que eu não sou profissional e eles são? O que que eles estão fazendo diferente de mim? E vocês jogavam juntos? Tipo assim, eu treinava a mesma coisa que eles, só era mais novo, mas eu todos os dias ia treinar, todos os dias eu me comprometia, todos os dias eu tinha uma conduta e eu queria ser atleta, eu queria jogar a nível internacional e tudo mais. Eu disse, por que que eu já não posso ser profissional agora? E aí teve uma reunião, uma vez, sempre no final do treino, se faz aquela chamada com todo o time pra trocar uma ideia, como foi o treino, dar uma perspectiva e tal, o treinador. E esse cara, ele foi legal porque eu tava com essa pergunta na minha cabeça e esse técnico chamado Marcelo Pereira é o nome dele, ele falou, sabe qual que é a diferença entre um profissional e um amador? Sabe qual é a diferença entre um profissional? Não é o quanto ganha. Não pra mim, ele falou pro grupo todo. Não é o quanto você ganha. Não é o time que você tá jogando, mas é a tua conduta. Existe um monte de cara que ganha muito dinheiro e não é atleta profissional. Ele é só um jogador. E existe muito cara que não ganha nada e é extremamente profissional. Por isso eu odeio, ou odeio é muito forte, né? Mas eu não gosto desses rótulos, entendeu? Pra mim, o cara que estudou engenharia, pra mim ele não é um engenheiro. Ele é um cara que ficou trancado no lugar 5 anos estudando engenharia. Agora, se ele tem uma conduta de engenheiro profissional, ele se porta como engenheiro, a partir desse momento, esse cara, pra mim, ele é um engenheiro. É igual o cara que tem dinheiro. Pra mim, o cara que tem dinheiro não é rico. Porque ele só tem dinheiro. Agora, se ele tiver uma conduta de uma pessoa rica e bem-sucedida, pra mim, ela passa a ser uma pessoa rica. A mesma coisa do coach. Pra mim, todas as pessoas que fazem curso de coach são só pessoas que fizeram um curso de coach, assim como o engenheiro que fez 5 anos de engenharia. É verdade. A partir do momento que eu percebo que aquela pessoa tem uma conduta de um mentor, a conduta de alguém que ajuda, a conduta de alguém que instrui, pô, aí sim, pô. É através da conduta que a gente pode ver o que a pessoa é ou não, não através do curso que ela fez. Eu gosto senão seria muito injusto. Eu gosto do termo coaching, do termo em inglês, coaching. Né? Exatamente, que é a essência. É o treinador. Ele está te treinando em algum aspecto. Você, por exemplo, é um treinador que desenvolve aspectos emocionais da pessoa. Exatamente. Né? Isso aí você é um coach porque você vai estar treinando. O termo coaching, ele vem de um treinador na década de 70, que ele escreveu um livro, não vou lembrar o nome do cara agora, mas ele escreveu um livro que chama O Jogo Interior do Tênis, The Inner Game of Tennis. Massa. Esse jogo interior, ele desenvolveu assim a ideia de que o tênis é um jogo mental e o aspecto mental influenciaria muito dentro da sua performance no campo, na quadra. Mesmo, E daí ele tinha lá diversos aspectos, ele criou uma metodologia, ele criou alguma coisa no sentido de que não adianta você pensar no que você vai fazer. Se você se preocupar, ele fala assim que você tem o jogador A e o jogador B. E se você se preocupar em pensar em o que você tem que fazer, você vai atrapalhar o B, que já é o que está lá dentro, que já sabe o que vai fazer, porque você já está treinado. Eu já ouvi falar nesse livro. Já ouviu falar desse livro? E esse cara, ele virou o primeiro coach da história, que depois ele saiu do ambiente esportivo e foi para o ambiente corporativo e empresarial levar essa metodologia dele. E esse livro dele é base para a criação de todos... Sociedade Brasileira de Coaching, associação, que na verdade são PLRs, né? Eles são produtos americanos transformados para brasileiros. Então eles são a base de quase todos os cursos de coaching no mundo. Só que daí eu acho que se distorceu um pouco, porque às vezes a pessoa é coach do quê? Ela não tem, como você mesmo falou, ela não é um ex-atleta ou um empresário, do jeito que eu sou, ou em algum momento ele vai ensinar alguma coisa para aquela pessoa. Tipo, eu fiz um curso de coach, mas o que você vai ensinar? Sim, exatamente. O que eu acho interessante? Assim, eu acho sempre daquela parada assim, ó, que todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém. Então, eu acredito que todo mundo pode sim ser coach de alguém e contribuir com a vida de outra pessoa. Só que agora, o que acontece hoje em dia é essa prostituição, né, dessa palavra e desse termo, né,
que é a pessoa daí, ela se torna coach, ela quer ajudar todo mundo, até quem ela não se tornou quem ela gostaria de ser, e é que ela ajudar as pessoas a se tornarem a sua própria melhor versão. Não existe, não tem como tu ajudar os outros a ser melhor se tu não tá sendo melhor pra você mesmo. Assim como não tem como tu ajudar os outros a emagrecer se você não emagreceu. Entendeu? Não tem lógica uma parada dessa. Então, cada um, eu acho que no seu setor. Então, uma pessoa que, por exemplo, sei lá, quer ajudar, ela tem que ver qual que é o nível que eu estou e quem que eu posso ajudar. Não adianta eu querer ajudar todo mundo. Eu preciso ajudar as pessoas que já passaram, que estão passando por aquilo que eu já passei. Entende? E é aquilo que eu prego hoje, por exemplo. Qual que é o meu objetivo? É ajudar as pessoas que estão presas ainda na ideia de que a vida pode ser sobrevivida, presas na ideia de que estão travadas, né, numa vida livre, numa vida presa sem fé, saúde, dinheiro, relacionamentos equilibrados. Eu sempre me baseio nisso. Quais são os Fé, pontos? saúde, dinheiro e relacionamento. Então, existem pessoas, por exemplo, que acreditam que é possível ser feliz sem algum desses 4 pilares. As pessoas acham que só com dinheiro vão ser felizes. Ou as pessoas acham que só conhecendo a Deus vão ser felizes. Ou as pessoas acham que só tendo saúde... Não tem como. A felicidade é baseada em 4 pilares. Fé, saúde, dinheiro e relacionamento. Se tu tem os 4 pilares equilibrados, tu consegue ser feliz. Só que não existe a felicidade fora disso. Não tem como. Porque se tu tem muita fé e não tem dinheiro, tu vai ficar mal. Se tu tem muita fé, muito dinheiro, mas não tem saúde, vai ficar mal. Se tu tem muita fé, muito dinheiro, muita saúde, mas não tem amigos, pessoas boas ao teu lado, relacionamentos bons, tu vai ficar mal também. Então, o que eu quero mostrar para as pessoas é que é a minha situação. Eu era um cara assim. Eu era um cara que eu achava que só com dinheiro eu ia resolver todos os meus problemas. Não resolveu. Depois eu era um cara que eu achava que só com a minha saúde, com o meu corpo, com os meus amigos, ia conseguir resolver todos os meus problemas e viver feliz. Não resolveu. Então, hoje, meu objetivo é fazer o quê? É atender e ajudar as pessoas que vivem a vida que eu vivia. Que é uma vida sabendo que você pode muito mais, só que sem conseguir aquilo muito mais que você sabe que tem potencial em realizar. Então eu pego essas pessoas que se encaixam com isso e educo elas, eu ajudo elas, eu contribuo com elas. Eu não ajudo todas as pessoas, eu ajudo só as pessoas que querem sair dessa vida mais ou menos e alcançar uma vida extraordinária. Aquelas pessoas que estão convencidas de que, sei lá, o concurso é a melhor opção e eu vou fazer concurso, eu não ajudo esse cara, eu nem converso com ele, eu não quero ser mentor, não quero dar palestra pra esse cara, porque esse cara tá convencido que a vida é de outro jeito. Eu quero estar do lado e mostrar para as pessoas que querem ver a vida de outra forma, entende? Então, cada um com o seu nicho, né? Cada um com o seu público, digamos assim. Legal. E me fala uma coisa aí, você falou sobre essa parte de quebrar e tal, do emocional e do equilíbrio, e você chegou lá e conseguiu, a hora que você estava feliz lá com um monte de dinheiro, chegou o momento em que você quebrou. Como foi? Como você se sentiu naquele momento? Cara, na verdade, sim, foi... Eu não acreditava, assim, né, que eu ia quebrar realmente, porque era muita grana que eu tinha perto daquilo que eu não tinha antes. Então, pensa, em 2016 eu era faxineiro, tá? Eu era faxineiro, garçom, jogava vôlei, mas eu trabalhava de faxineiro e garçom para conseguir pagar as minhas contas, porque o vôlei não dava para pagar. Em 2017, no final de 2017, eu fiquei milionário. Por quê? Eu atingi um patrimônio superior a 1.200.000 em reais, né? E como você chegou Porque eu nisso aí? conheci o mercado financeiro e porque eu comecei a empreender, tá? E aí, o que aconteceu? Foi muito rápido, bizarro, assim, foi... Claro, tipo assim, eu tenho meu mérito, né? Porque eu fui muito corajoso. Então, a coragem tem a sua recompensa. É verdade. Então, eu fui muito corajoso. Eu fiz coisas que dificilmente alguém faria. Por isso que eu tive um grande resultado muito rápido. Só que é aquela coisa, o mercado financeiro, ele não é um mercado que ele... Ganhar dinheiro no mercado financeiro... O mercado financeiro é a única coisa que existe na humanidade, eu acho, que tem como tu ganhar dinheiro sem saber absolutamente nada. Tem como ganhar dinheiro no mercado financeiro sem saber nada. Agora, é diferente você ganhar dinheiro e você manter aquele dinheiro com você. Permanecer, né? Exatamente. Porque assim como tu pega, tu vai embora tudo. Então, como eu tinha 1 milhão e pouco, eu disse, é impossível perder esse dinheiro. E não tem como. Porque, meu Deus do céu, até um ano atrás eu nunca nem tinha visto 10 mil reais. Agora é muita grana, né? Só que aconteceu que foi derretendo aos poucos, né, minha grana e tudo mais. E eu fui perdendo aos pouquinhos, eu fui arriscando. E o meu maior erro foi que eu não mudava a minha metodologia. Eu achava que eu ia conseguir enriquecer rápido de novo. Só porque aconteceu uma vez, eu achava que ia acontecer de novo, que eu ia recuperar tudo e tal. E eu fui derretendo meu dinheiro, derretendo até que acabou tudo. Quando eu vi que acabou tudo, não tinha só acabado tudo. Eu já tinha pegado 500 mil emprestado para poder, aos pouquinhos, né, claro, para conseguir tentar recuperar e tudo mais. E aí eu me deparei, né, com 500 mil de dívida. 516.421,16. Era alguma coisa assim. Caramba. Era um número bem quebrado que eu me lembro assim, nitidamente. Isso há alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Então. E aí ali, cara, foi muito, muito difícil mesmo, assim, porque ninguém sabia. Isso foi o mais triste.
Ninguém sabia da minha situação, só o Matheus, né, que era meu sócio já da época do outro empreendimento que eu tinha, uma tia minha, tá? E um cara que hoje é meu assessor de investimentos, que é um grande empresário, que já tinha quebrado também na vida, muitos anos atrás, e ele me mentorava. Assim, ele era meu coach, pronto. Nunca fez curso de coach, mas ele era meu coach. Grande amigo meu. E aí, cara, é um momento muito difícil, muito triste, porque tu pensa assim, eu pensava, né? Meu pai e minha mãe talvez nunca ganharam 500 mil na vida deles. E eu, com 22 anos, tô devendo 500 mil. Nossa, Eu vou terrível, ficar, provavelmente, a minha vida inteira só pagando isso. Eu nunca mais vou viver. Eu só vou viver pra pagar essa porcaria. Porque, sabe o que é louco? É que eu procurava na internet, né? Como pagar a dívida e tal. E aí tinha lá a Natália Arcuri, o Thiago Nigro, né? Que nunca ficaram endividados. E aí eles estavam ensinando a pagar a dívida. E aí, eu adoro muito eles, tá? Só que, tipo, disso eles não dominam. Porque eles não entendem como é que funciona uma dívida realmente, né? E aí, eles diziam assim, não, vende as tuas coisas. Vende as coisas da tua empresa. Mas o que empresa, cara? Eu não tinha nada de físico para vender. Eu não tinha renda. Eu tinha um negócio meu, que era, entre aspas, digital, mas não tinha nenhum patrimônio, tá? Que me dava o suficiente para eu conseguir pagar um pouquinho dos juros, entendeu? Então eu estava completamente quebrado, sem nenhuma renda. Eu não conseguia dinheiro, entendeu? Não é que eu tinha como vender minha casa, vender meu carro para pagar as dívidas. Não tinha nada. Eu tinha 500 mil de dívida e 0 de patrimônio. 0, não tinha nada. Eu tinha derretido todo o meu dinheiro. Então, é um momento que tu diz, cara, eu vou viver a minha vida inteira para pagar essa dívida, nada vai dar certo, aí tu tenta um projeto, quebra, aí o pouco dinheiro que tu tem, tu arrisca, pega mais empréstimo, assim, o ciclo vicioso infernal, digamos assim, né? Onde tu pedala e não sai do lugar. E eu fiquei assim, cara, assim, sem sair do lugar mesmo, tá? Vamos imaginar que em janeiro de 2018 eu comecei a perder. Em junho de 2018, eu já tinha perdido tudo e estava devendo. Nossa, de junho de 2018 até junho de 2019, eu não evoluí mas nem R$1. Só pagando juros. Só pagando juros e gastando dinheiro com tentativas fracassadas. Entendeu? Coisas que deram errado. Bota dinheiro ali, empresta dinheiro para alguém, porque se alguém diz que vai dar certo alguma coisa, perde. Só um ano inteiro de, assim, completo fracasso em todos os aspectos, cara. E aí foi em junho de 2019 que eu comecei a voltar daí. Isso, 2019. Que eu comecei a voltar aos pouquinhos, aí eu consegui me estabelecer, e por aí vai. Internet daí? Não foi com a internet ainda, foi com o mercado financeiro e com os empreendimentos físicos. Eu empreendendo na minha vida. Que legal. Vendendo coisa, trabalhando de garçom, trabalhando de Uber, trabalhando de coisa de corrida de cavalo, carregando mala no porto para as pessoas. Trabalhando, economizando, investindo, multiplicando. Trabalhando, empreendendo, investindo, multiplicando. E aí foi assim que foi me recuperando. E aí foi muito rápido. Tudo que eu faço é muito rápido. Então eu ganhei um dinheiro muito rápido, eu perdi dinheiro muito rápido. Depois, teoricamente, né? Eu me recuperei muito rápido. Então tudo é muito veloz porque eu sou bem intenso, tá ligado? Nas coisas que eu faço. Você é jovem ainda, você tem 46 anos e já 46, passou por... Tenho 26. 26, eu tenho 46. Você tem 26 anos e já passou por tudo isso. Não, já passei por bastante coisa. Eu sou tanta coisa que você passou, altos e baixos, isso aí cria uma casca, né? Sim, com certeza. Isso aí dá uma experiência de vida e aí absurda. vem a parada que você falou no começo, assim, né? O esporte me ajudou muito nisso, né? Por eu ter conseguido chegar onde eu cheguei no esporte, com as limitações que eu tinha, de novo, eu era um cara muito ruim. Um cara que, tipo assim, ninguém acreditava que eu poderia, porque eu era muito baixo, muito fraco, limitado, 3 cirurgias. Um cara que, tipo assim, cara, os times não me contratavam, pra gente ter uma ideia. Eu me oferecia pra jogar de graça nos times, aqui no Brasil, para que eu pudesse ter a chance de treinar. E aí eu era reserva, e aí quando o titular tava mal no jogo, eu entrava para jogar, entendeu? E é nesses momentos que eu tentava brilhar, tá ligado? Tadinho. Tipo, uma estrela, né? Um cara que queria brilhar em algum momento, e eu me esforçava para aqueles pequenos momentos que eu tinha ali no treino. Eu era foda, era um cara muito bom de grupo. Então, o que fez eu ganhar na vida foi a habilidade de lidar com pessoas, de motivar, de liderar, de inspirar, entendeu? Porque eu era esse cara, o cara que faz o negócio funcionar. Mas nunca fui o estrela do time, entendeu? Entendi. Era o cara reserva ali. Então, como eu consegui, no esporte, chegar num patamar mais alto do mundo, tipo... nunca ouvi falar de um levantador do Brasil com 1,80 que conseguiu ir jogar na Itália aos 20 anos de idade. Nunca ouvi falar na história, nunca ouvi. Porque é uma coisa totalmente atípica. Foi assim uma coisa loucura eu ter conseguido. As pessoas não acreditavam. Elas não entendiam como eu tinha conseguido. Porque muito... O 1,80 não é uma pessoa baixinha. Não, mas pro vôlei é anão. É um anão. Pro vôlei é pequeno, né? Muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Muito pequeno mesmo. E eu consegui. Então... Mas você era bom, cara. Não vai falar que você era ruim. Porque não tem como você ter 1,80 m e ser ruim. Sabe, eu era bom no quê, velho? Eu era muito treinado. Eu treinava muito, cara. Mas muito, assim... Tinha a mão boa, tipo... Pá.
Mas não tão boa também. Não tão eu boa era muito também. esforçado, cara, mas eu tinha muitas limitações. Uhum. Cara, não era bom. Eu era muito treinado, eu treinava demais, exaustivamente, todos os dias, sem férias, durante 12 anos, e é desde muito pequeno. A minha intensidade, ela veio desde os 8 anos de idade. Tipo, não era nunca joguei vôlei como brincadeira, sabe? Nunca teve diversão pra mim no vôlei. Eu tava ali pra trabalhar, desde muito criança. É uma coisa bizarra. Isso aí talvez seja uma mentalidade desenvolvida por ter sido criado na Europa, assim, para quem não sabe. Eu falei no começo que o Léo é uma atração internacional porque ele é italiano. Ele é filho de pais brasileiros, porém foi criado na Itália até os 13 anos, você falou, né? Então, essa mentalidade europeia, ela é um pouco mais evoluída, talvez, que o brasileiro. Pode ser. Cara, eu não digo da mentalidade da europeia, mas a mentalidade do meu pai e minha mãe. Do seu pai e sua mãe? É. Cara, meu pai e minha mãe são pessoas, assim, que eles... cheios de limitações, né, nas suas vidas. Por exemplo, no quesito, vamos colocar, de prosperidade, dinheiro. Nós sempre vivemos uma vida muito, muito, assim... escassa. Muito escassa e muito, financeiramente mesmo, horrível, assim, né? Nós nunca tínhamos mais daquilo que era necessário para sobreviver. Nós éramos a família da sobrevivência. Tudo aquilo que precisa para sobreviver tá bom, mas mais do que isso a gente não tem, não falta, a gente não pode fazer, aquela coisa e tal. Só que meu pai e minha mãe são pessoas que... Cara, com 25 anos de idade, eles foram para Londres, sem saber falar inglês, por exemplo. Eles pegaram um avião aleatório, eles não tinham dinheiro, mas eles ficaram sabendo que em Londres tinham brasileiros lá e tal. E eles pegaram o avião com 25 anos de idade e foram para Londres para trabalhar de garçom, faxineira, jardineiro e tentar a vida, tá ligado? Então eles tiveram a coragem de, sabe, sair da caixa. Eles são os primeiros da família, das duas famílias, né? Seja meu pai e minha mãe, a pegarem um avião na vida, a explorarem o mundo e tal. E eles se jogaram no mundo, cara. Com 25 anos de idade, naquela época, 94, 92, sei lá quando é que foi. E aí, cara, eu vejo que tudo que eu tenho hoje, que não vem deles, sabe? Essa coisa do poder de recomeçar, da coragem de seguir o teu sonho ao invés de ficar na zona de conforto, do fato de se jogar, entendeu? De tu se permitir viver experiências novas, de respeitar o outro, entende? Tudo isso me agregou na minha vida. Porque no esporte, depois, eu me tornei esse cara. O cara que, independente das dificuldades, eu dava o meu jeito, o cara que, independente da circunstância, não tinha medo de recomeçar, ou, né, tinha medo, mas enfrentava esse medo. A pessoa que sabe lidar com pessoas e que respeita as outras pessoas por suas individualidades. Isso tudo meu pai e minha mãe me ensinaram. E não é que eles me disseram, Léo, hoje nós vamos fazer uma aula de respeito aos outros. Não, mas é o exemplo deles, né? Fez eu me tornar quem eu me tornei e com certeza eu carrego eles comigo, assim. Essas minhas qualidades, né? Elas vêm deles, da cultura que eles colocaram na minha vida. Então... transferido pro esporte, isso fez muita diferença, entendeu? Porque por mais que eu não era tecnicamente bom, que eu não era fisicamente bom, eu tinha as soft skills, né? Eu tinha habilidades que as pessoas hoje em dia não desenvolvem. E essas habilidades fizeram com que eu conseguisse chegar lá, tá ligado? As habilidades interpessoais, né? Exatamente. Soft skills são muito pouco desenvolvidos hoje na juventude, é impressionante. Não se fala muito disso, não se desenvolve, não se ensina, cara, tradicionalmente isso. É muito louco. Hoje, por exemplo, pode ter uma ideia. O que eu fiz, né? Eu sou um cara que eu ia muito mal no colégio, né? Muito mal mesmo. Tipo, eu fui reprovado, basicamente. Quem me passou foi o Matheus. Ele era meu colega, ele me fez a prova do terceirão inteira, foi ele que fez pra mim da recuperação. Todas as provas de recuperação foi ele que fez, não me orgulho nada disso, mas essa é a minha história, eu não tenho medo de falar. Eu ia ser reprovado, não sabia nada, porque eu não estudava nada, eu era totalmente assim, ó, vôlei. Eu dizia assim pros professores, eu não preciso estudar matemática porque você é jogador de vôlei, não tem lógica eu estudar matemática. Por que eu vou usar isso se eu vou jogar vôlei? Desde muito criança, então eu era um rebelde, assim, horrível, né, nesse quesito. E aí, cara, e por que isso? Porque eu via que o sistema tradicional de ensino, ele não me levava para onde eu queria ir. Porque eu queria ter sucesso. E as pessoas que seguiam o sistema tradicional de ensino eram fracassadas. Não eram pessoas felizes. Eu não via nas pessoas que seguiam aquela cadeia de montagem, aquele ciclo, eu não via aquelas pessoas felizes. Então eu disse, cara, eu vou seguir o meu caminho. E hoje, para te ter uma ideia, eu tenho uma escola, né? A escola MPAC. E o que a gente faz, tá? A gente desenvolve os 4 pilares através de 12 habilidades, 12 matérias. Quais são essas habilidades? Inteligência emocional, coragem, educação financeira, liderança, comunicação, vendas, empreendedorismo, networking, criatividade, propósito, disciplina, Deus, espiritualidade. Que são todas habilidades que me fizeram chegar até aqui. Eu não cheguei até aqui porque eu aprendi a fórmula de Bhaskara, eu não cheguei até aqui porque eu aprendi a molaridade, eu não cheguei até aqui porque eu aprendi nem a história do Brasil. Porque eu não sei a história do Brasil, eu não sabia a história do Brasil. Eu conheci o Brasil, os 27 estados, sem conhecer a história do Brasil. Eu fui lá, ver. Aquilo que me ensinaram na escola não me trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui
foi essas 2 habilidades que eu ensino hoje, que eu acredito que são as principais. É muito mais importante você saber, entender os teus medos e ter coragem para enfrentá-los, do que a habilidade de descobrir logaritmo, entendeu? A não ser que você seja um matemático, um engenheiro, não sei. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu acredito assim Eu concordo com você, concordo Não tem. muito com você que as habilidades que são desenvolvidas na escola, as habilidades não, mas as matérias que são ensinadas na escola não ajudam muito. Outro dia eu estava conversando com um conhecido meu, novo tal, mas não tinha feito faculdade, né? Uhum. E daí ele perguntou se ele achava que ele deveria fazer faculdade. Aham. E eu falei para ele falou do que ele achava que eu deveria fazer faculdade. Pronto. E do que você acha que eu devo fazer faculdade? Daí eu falei assim, ó, faculdade em si, a matéria que você vai fazer, a faculdade, se você for fazer uma coisa remota, Uhum. como que chama mesmo? Faculdade... EAD. Se for fazer EAD, nem faça, Sei. porque não vai ter diferença nenhuma na sua carreira. Sei. Agora, a faculdade e a escola que você participou, eu acho que talvez elas tenham feito alguma diferença na sua vida nessa criação dessa personalidade que você tem hoje, Sei. de ser uma pessoa boa de grupo. Uhum. Você imagina se você não tivesse ido para a escola? Exatamente. Você não ia desenvolver essa parte de ser boa com de certeza, grupo, com certeza. às vezes de conversar, de falar, porque assim, você chega num patamar, chega lá no colegial, por exemplo, Uhum. 90% dos estudantes chegam no colegial sem nunca ter apresentado um trabalho em público, sem Sim. nunca ter subido no palco. Sei. Daí eles fazem a faculdade praticamente inteira, a hora que chega no TCC, tem que fazer aquela apresentação, o pessoal senta, o pessoal chora, Sei. eles suam frio porque Sim. não tem coragem de Não. subir no palco lá. Inclusive, essa geração hoje está difícil, né? O pessoal que está hoje aí com 19, 20 anos chegando, eles falaram que agora o TCC não é mais obrigatório porque ele afeta emocionalmente as pessoas. Isso. Aí o cara foge do foge problema. do negócio, Ele foge do problema. Para não precisar fazer. Só que assim, em algum momento da vida você vai precisar disso. Óbvio. Pode ser que eu nunca faça. Mas você precisou. Talvez se você tivesse feito, Sim. estaria numa oportunidade melhor. Imagina só você hoje. Você palestra para públicos grandes. Sim. Como que você desenvolveu isso? Talvez foi naquele negócio que a gente falou no começo ali. Desenvolvendo habilidades. Foi tudo que você fez ali atrás trouxe você ao clímax que você está hoje. Com certeza. Ao ponto que você está hoje. E a escola foi uma coisa que contribuiu muito com isso. Com certeza. Isso que eu falei para ele. Eu falei assim, ó, vai fazer a faculdade, não importa o curso que seja, faça qualquer curso, porque lá você vai conhecer pessoas, vai aprender entregar trabalhos em qualquer momento, vai aprender a fazer grupos de trabalho, trabalhos em grupo. Você não faz trabalho em grupo no colegial. Você vai fazer trabalho em grupo. E eu vi muito interessante o cara falando lá que as pessoas, às vezes, elas contratam a pessoa para a faculdade, não é porque ela aprendeu aquilo na faculdade, mas porque ela foi lá durante 4 anos, chegando no mesmo horário, entregando os trabalhos que tem que entregar, fazendo tudo que tinha que ser feito. Pelo menos isso, acho que se não me engano, foi o Flávio Augusto mesmo que falou isso aí. Pelo menos isso ele vai entender que ela fez. Ela foi disciplinada. Isso é muito real. A faculdade, falando da faculdade em si, eu acredito que ela é obrigatória para quem não tem outro caminho. E no máximo, se você não... Só complementando, e no máximo que eu falei para ele, no máximo, se você não desenvolver essas habilidades, você vai aprender pelo menos a jogar bilhar e truco. Porque isso vai ter lá. Não, e é interessante, porque o que eu penso? Eu penso que a faculdade, ela serve para 2 pessoas. A pessoa que está decidida a se profissionalizar em uma coisa específica. Então, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser fisioterapeuta, Então, precisa de fazer faculdade, porque tu precisa de um diploma, de uma autorização para exercer aquela profissão. Perfeito, top. Essa pessoa, ela tem que fazer faculdade. A outra pessoa também que eu acho interessante fazer a faculdade é aquela pessoa que não sabe o que fazer. E ela não vai fazer nada. Porque tem gente que não faz a faculdade e não faz nada da vida, né? Fica viajando. Então, né? Isso não tem nem nenhum trabalha, sentido. nem E não tem nenhum sentido. Então vai fazer a faculdade, porque lá tu vai descobrir o que tu não gosta, ou tu vai descobrir o que tu gosta, tu vai conhecer pessoas, vai fazer... Agora, para aquela pessoa que tem um propósito, já entendeu o que quer, ou quer ter sucesso, ou tá buscando já alguma coisa, a faculdade não vai facilitar, porque ela vai só desviar do caminho, porque lá não vão te ensinar a ter sucesso, não vão te ensinar a ganhar dinheiro, não vão te ensinar a vender, não vão te ensinar a comprar, não vão te ensinar nada do que é
o sucesso em si. Vão te ensinar a técnica. E aí, se você quiser ter sucesso, que pra mim, né, o sucesso é baseado nos 4 pilares, fé, saúde, dinheiro e relacionamento, tu vai ter que desenvolver habilidades externas à faculdade. Sim. Tipo, coragem. Tu vai ter que desenvolver a habilidade de ter coragem. A habilidade de liderar, que não te ensinam, né? Eu acho que nem a técnica ensinam na faculdade. Não, Eu acho que é nem a técnica. A técnica você vai aprender fazendo muitas vezes. É, né? na prática, né? Na prática, verdade. Nem a técnica. Ele vai ensinar você, muitas vezes, só ter essas paradas aí dos cadastros regionais aí, que você precisa ter. Um cara que quer fazer educação física. Sim, ele é obrigado a ter, nutricionista, senão ele não tem autoridade, médico, né? advogado, né? Ele não tem autorização para exercer. E eu acho que só essas soft skills, né, em questão de liderança, um pouquinho ali de algumas coisinhas ali de interação pessoal e tal, porque senão você fica na sua casa a vida inteira, você tá ferrado não também. Não faz nada. Você e é o que acontece hoje em dia, porque hoje em dia daí a pessoa diz, não, já que a faculdade não é tão útil, não vou fazer nada. Agora, aí... um cara que tem 30 anos de idade, fala, vou fazer uma faculdade de administração de empresas. Jogando fora o dinheiro, completamente. Porque eu vou aprender a administrar uma empresa fazendo faculdade. Imagina. Sinto muito, mas não vai. É loucura, é verdade. Não vai, é difícil demais fazer isso numa faculdade. Até porque os professores que são da faculdade hoje em dia, geralmente são profissionais que não exerceram. Sim, exatamente. E não tem nem como exercer, porque o cara dá aula 9 horas por dia, como que ele vai ter uma empresa? E daí ele exerceu, ele se formou, eu sempre falo isso aí, ele se formou muitas vezes há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Então ele tem uma didática defasada e ele vai te passar informações que ele aprendeu num livro na década de 90, tal. Que a realidade hoje é completamente diferente. E ele não vive no campo que acontece. Ele nem viveu no campo nem lá atrás, ele se formou e foi dar aula. Eu tive, quando eu fiz a faculdade, me formei em turismo. Né? Tinha uma ideia do que eu ia fazer totalmente diferente. Tal. Eu achava que eu ia curtir a vida fazendo turismo. Não foi nada, porque eu também sempre fui muito intenso nas coisas que eu fiz. E eu gostava sempre de pegar os vieses mais práticos e os que tem que fazer. Eu sempre fui da ideia de que faz o que tem que fazer, não faz o que é mais legal. E daí, a hora que eu estava lá na faculdade, eu vi a oportunidade de trabalhar como executivo de contas de uma empresa. E era um trabalho que era totalmente comercial, é um trabalho institucional. Eu não estava no lugar das pessoas se divertiam. Eu trabalhava em São Paulo, eu ia para as empresas e tal. E eu tinha um cargo que era melhor do que de todos os professores meus da faculdade, porque eu estava no 2º ano da faculdade. E eles me pediam emprego. Não. Então eu falava, pô, o cara tá me ensinando e me pedindo emprego. Ele falou, me coloca lá, vê lá se consegue uma colocação lá pra mim, onde você tá. Isso é muito louco. Eu tenho um cara que aconteceu um episódio bem engraçado esses tempos aí. Eu tenho um apartamento de praia ali em Balneário Camboriú, né? E aí um apartamento de praia pequenininho e tal, né? E aí, cara, esses dias aí eu voltei pra alugar, né? E quem foi ver para alugar foi um professor do colégio que eu estudava, cara. Olha que interessante. E aí é muito louco. E aí tu vai ver o cara, ele tá idêntico. Ele passaram 10 anos quase, e o cara tá exatamente idêntico 10 anos atrás. Então. E ele tá alugando o apartamento que eu era aluno dele, não sabia nada, teoricamente, e ele tá alugando o meu apartamento. Ou seja, cara, o que esse cara evoluiu nos últimos 10 anos? Eu tô dizendo que ele tem que evoluir. Não, de repente ele tá com a vida incrível, tá tudo certo. Só que é a vida que eu quero, entendeu? Então como que eu vou estar num ambiente com uma pessoa que nos últimos 10 anos não evoluiu nada? E às vezes esse cara chegou pra você e falou assim, viu, você não vai ser nada. Não vai ser nada. Exatamente, essa que é a parada. É muito louco. É muito louco, né? É muito louco. Mas parabéns, cara. Parabéns por tudo. Você tem um curso que chama Destrava, isso? A gente tem hoje. Por isso que eu vi, você tem o cadeadinho no braço, né? Que é a logo do curso. Sim. A gente tem uma imersão chamada Destrava, né? Que é o encontro do Exército NPAC. O que é? Nós temos uma escola, que é o nosso foco, né? Uma escola online, que tem 12 habilidades, 12 matérias, né, desenvolvidas e tudo mais. Que é a filosofia NPAC, que a gente aplica lá dentro. O nome da escola é Escola NPAC. Você vende no perpétuo isso aí? Sim. É uma escola que é aberta sempre. Tá? Custa R$ 69,90 por mês ou 12 vezes de R$ 49,00. Então é muito acessível e todo mundo pode ter acesso a tudo. É bem democrático assim. E aí lá tem tudo que o cara precisa. E aí o Destrava, ele é o encontro do Exército NPAC. Todo mundo que faz parte da escola NPAC entra pro Exército NPAC, que é o exército de pessoas que não param até conseguir, que vive essa filosofia. O Destrava é o encontro presencial do Exército NPAC, que é uma imersão de um dia inteiro, grande, bem estruturada. Vai acontecer aqui em São Paulo, inclusive. Em São Paulo não, em Barueri, em dia 24 de junho. Isso aí é incluso para quem tá no Destrava ou ele é para todo mundo, é aberto ao público? É aberto ao público, né? Onde as pessoas têm a chance de ir lá e conhecer
o Destrava, conhecer o Exército NPAC. Uhum. Então, essas palestras, por exemplo, que a gente faz, né? A gente faz uma palestra gratuita para mostrar para as pessoas como é possível mudar. E aí, quem tem interesse, participa do Destrava, que é uma imersão de um dia inteiro, onde lá eles vão conhecer o Exército NPAC, vão conhecer toda a nossa metodologia. E é bem massa, bem legal mesmo. Eu gosto muito eu gosto muito de estratégia digital, né? Aham. E participo de alguns grupos, algumas Uhum. equipes para desenvolvimento de produto e estratégia e tudo mais. Sim. E essa estratégia que você faz, tipo, de a criação do movimento, de criação de uma comunidade, de um exército, de Uhum. ter um líder destacado, Sim. uma mensagem muito clara. O teu produto é fantástico, Massa, cara. obrigado. É legal pra caramba. E é uma tendência muito grande, né? Massa. De você não vender, às vezes, um curso Não, e vender uma comunidade. Não, e vender definitivamente. um pertencimento àquilo lá. Um movimento. É um movimento. Nós não somos nós não temos um curso, uma imersão, a gente é um movimento, a gente é um exército de pessoas que não para até conseguir e que tem uma metodologia por trás. Não é uma coisinha motivacional, entendeu? A gente não é uma palestra motivacional, um curso motivacional, não. A gente tem uma metodologia, né, que aplicada por milhares de pessoas dá muito resultado. E essa metodologia é parte do nosso exército, é um grupo de pessoas que lutam juntos por um mundo melhor. Então tem uma causa muito forte mesmo. Pô, muito legal, cara. E quando vai ser aqui em São Paulo vai ser dia 24/6. 24 de junho. 6. E no Rio Grande do Sul... Quantas pessoas vão nessa? Cara, não sei. Mais ou menos. No último foi quanto? Foi 500 no último. 500 pessoas? 530 e poucas pessoas, Esse aí eu não sei quantos vai dar ainda. Mas já tem valor? Tudo? Tem. É super acessível. A plateia mais cara de todas, ela acho que é R$2.000 no valor cheio, né? Só que no valor promocional que tá agora é 997. A plateia mais cara de todas. Aí tem a VIP, né? Que é 997. O Premium, que é no meio, que é 697. E o Standard, que é o mais básico, que já é também incrível, que é 487. Então o cara paga R$487 à vista ou 12 vezes de R$49, que já... É um dia inteiro? Um dia inteiro, uma de manhã imersão. até de noite. Essa é uma característica nossa também, né? Uma particularidade da nossa metodologia é que ela é extremamente direta e objetiva. A gente não suporta aquelas coisas de 2, 3 dias, imersões longas, porque às vezes o cara sai mais cansado do que transformado, entendeu? Nossa maneira de trabalhar ela é muito objetiva. E isso é legal nas palestras, assim, as pessoas já veem, né? Eu pergunto sempre, quem aqui já busca desenvolvimento pessoal na vida? Aí o cara chega na minha palestra e ele diz, caralho, mas isso aqui é diferente, porque é muito objetivo. Eu não sou um cara que gosta de enrolação, sabe? Não é à toa que aos 26 anos eu tô aqui, né? Eu conquistei tudo que eu conquistei, porque eu sou muito ágil, muito direto, objetivo, e essa metodologia que a gente prega, porque a gente não tem muito tempo a perder. No final, a gente não sabe quando a gente vai embora. Nós temos que tentar aproveitar ao máximo, né? Tem que meter pressão. Cara, obrigado por você ter vindo aqui. Pô, tamo junto. Adorei muito a tua presença aqui, nosso papo. Show de Conhecer bola. uma pessoa tão jovem e tão bem sucedida ao mesmo tempo e sucedida obrigado. em todos os pilares. Pô, obrigado. Né? Porque não é só o dinheiro, como você mesmo falou. Não. Né? É a gente viver o que a gente prega para ser vivido. Sim. Entre relacionamento, dinheiro, saúde e tudo mais. E você faz isso aí, você é uma pessoa alegre, transmite essa alegria, não é só por dentro. Sim. É muito simples. Por tudo que você tem, por tudo que você vive. Parabéns mesmo. Obrigado, gostei cara. muito de conhecer. É verdade. E eu gostaria que você falasse como a gente encontra você nas redes sociais, seus canais, que redes que você está presente. É muito fácil me encontrar. Só procurar no Instagram, em qualquer lugar, Léo Marcondes Oficial. Léo Marcondes Oficial sou eu. Pode fazer confusão com Léo Marcondes 1, porque o Léo Marcondes 1 é um perfil verificado, é um perfil, né, que tem muito mais seguidores e tudo mais, mas agora esse não é o meu perfil mais oficial. O meu perfil oficial é o Léo Marcondes Oficial, que não está verificado ainda, tem menos seguidores e tudo mais, e a gente teve que alterar isso aí. Por quê? Porque a internet, ela não eu sigo o Léo Marcondes 1. Mas é porque eu dei isso ontem. Por isso. Tá. Infelizmente, a internet, ela não é livre, né? A gente não é livre na internet. Você ia falar alguma coisa ontem mesmo, e eu acabei quarta e quinta-feira, pra mim foi super corrido. A gente alterou. Agora, alterou não, né? A gente teve que pausar o Instagram Léo Marcondes 1 e teve que começar um novo por uma forma estratégica, né, e tal. Porque a internet, infelizmente, ela tem as suas limitações, né? Então, a gente tá trabalhando no terreno dos outros, tudo certo, faz parte. YouTube também, Léo Marcondes Oficial. Léo Marcondes, tudo Léo Marcondes Oficial. Vai me encontrar em todas as plataformas, YouTube, até no TikTok, no Instagram, em todas as plataformas, Léo Marcondes Oficial. Cara, foi um prazer ter você por aqui. De verdade. Tamo junto. E obrigado pela presença de todos vocês. Continuem nos acompanhando aqui. Obrigado aos
os nossos patrocinadores, San Diego Barbershop, Mais Bazar e todos que acompanham a gente. Muito obrigado, até semana que vem.